Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Vou trazer uma palavra para nossa meditação, para nossa reflexão, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 7, o verso 1, que nos diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Glória a Deus. Nós iremos falar um pouco sobre este grande homem chamado Noé. Nós sabemos bem desde o princípio, quando Deus ele criou todas as coisas, quando Deus criou os céus e a terra, e ele fez o homem como a coroa da criação. Deus ele criou o homem como sendo o melhor de Deus aqui nesta terra. E ele deu todas as coisas para que nós pudéssemos administrar ali naquele lindo jardim. Estava ali Adão e Eva, ao qual o Senhor outorgou para eles responsabilidades para nomear os animais. E ali eles estavam comendo tudo do bom e do melhor naquele lindo jardim. Éden significa lugar de delícias. Eles estavam vivendo em um lugar maravilhoso que Deus projetou para que eles estivessem e pudessem viver e estar bem. Mas nós sabemos bem que o homem cometeu o pecado, a serpente, seduziu o homem ao pecado. Na verdade, Satanás, que estava por trás daquela serpente, seduziu o homem e a mulher para que eles pecassem contra Deus, contra o seu Criador, e assim eles pudessem se afastar do Senhor. O projeto de Satanás era destruir tudo aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Porém, ninguém surpreende Deus. Deus ele sempre tem algo além. Deus ele sempre tem um plano glorioso para as nossas vidas. Se nós formos observar, o homem cometeu o pecado e então ele se afastou de Deus. Por conta do seu pecado, a Bíblia diz em Isaías 59 que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Paulo, quando escreve à igreja em Roma, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez que o homem pecou, ele se afastou da presença de Deus. E se nós formos observar, Salmo 42, 7 diz que um abismo chama outro abismo. Pela consequência do pecado, a humanidade começa a se degradar, a humanidade começa a se afastar de Deus e dos seus princípios e daquilo que Deus tinha por melhor para as suas vidas. Aí é quando nós observamos que chegamos ao capítulo de número 6 do livro de Gênesis, e Deus está declarando neste capítulo, falando sobre a corrupção geral do gênero humano. Deus observou que a terra toda estava corrompida, que os homens haviam se desviado do propósito pelo qual Deus os criara, que foi para adorar e obedecer ao Senhor, ao seu Criador. O homem se afastou de tudo aquilo que Deus havia determinado para ele. E já estando todos corrompidos, Deus disse: destruirei de toda a face da terra todo ser vivente, porque eu tenho me arrependido de ter feito o homem, de ter criado a humanidade. Deus, ele disse que iria destruir todo ser vivente de sobre a face da terra. Porém, nós encontramos um texto bíblico onde a Bíblia nos diz que Noé, ele achou graça perante os olhos do Senhor. A Bíblia chega a dizer que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Em todos os tempos na Bíblia Sagrada, por mais que o povo estivesse vivendo grandes decadências espirituais, sempre encontramos pessoas que se posicionaram no sentido de fazer aquilo que é agradável a Deus. E por conta disso, alcançaram graça da parte de Deus e puderam dar continuidade àquilo que Deus tinha como promessa para que chegassem até os nossos dias. E hoje não é diferente. Nós vivemos em meio a um colapso no mundo, onde as pessoas já não amam mais, onde as pessoas rotulam umas às outras, onde as pessoas tiram a vida uns dos outros por motivos banais. Hoje o mundo está vivendo realmente um verdadeiro colapso.
muita mentira, muita falsidade, muito engano. Mas nós podemos ser o Noé de nossa geração. Nós podemos ser aquele que faz a diferença em meio a toda uma geração. Então precisamos nos posicionar no sentido de fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Deus então levantou Noé e pediu a Noé que ele construísse uma arca, porquanto o Senhor haveria de destruir a terra por um dilúvio. Quando Deus trouxe esta palavra para Noé, Noé não questionou a Deus, mas ele começou a construir aquela arca. Interessante dizer que naquela época não chovia sobre a terra, mas Noé, ele creu na palavra do Senhor e ele começou a trabalhar incessantemente para a construção dessa arca. Quando ele recebeu a ordem do Senhor de construir essa arca, Noé tinha 500 anos de idade e ele levou 100 anos para construir esta arca. Quando completou 600 anos, ele terminou de fazer a arca. Interessante dizer que Noé, com 500 anos, ele gerou filhos. E os seus filhos se chamaram Sem, Cam e Jafé. E esses filhos também cresceram e ajudaram Noé na construção daquela arca. O Senhor lhe deu todas as dimensões e tudo como ele deveria fazer. E ele fez conforme a palavra do Senhor. E é interessante dizer que quando Noé ele terminou de construir aquela arca, então o Senhor veio com esta palavra para Noé, aqui no capítulo 7, dizendo: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Louvado seja Deus! Noé agora estava entrando na arca com a sua família, porquanto Deus reconheceu que Noé era um homem justo em suas gerações, que Noé se esforçava para fazer a vontade de Deus, aquilo que agradava o coração do seu Criador. Interessante dizer que Noé levou 100 anos construindo a arca, e a Bíblia ela faz menção de Noé cá no Novo Testamento como pregoeiro da justiça. Noé com certeza pregou para aqueles homens daquela época, dizendo: Deus mandou construir essa arca e Deus mandou, dizer que vai mandar um dilúvio sobre a terra, que vai chover e que vai exterminar tudo sobre a face da terra. Porém, eles não creram naquilo que Noé pregou. Eles não creram na pregação de Noé. Certamente eles criticavam, eles zombavam e não acreditavam naquilo que Noé estava proferindo. Porém, tudo aconteceu em conformidade com a palavra de Noé, que era a palavra de Deus. Interessante dizer que cá no Novo Testamento, a Bíblia também nos chama a atenção para nos dizer como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, alegravam-se, até que veio o grande dilúvio. É interessante dizer que a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. As pessoas estão desapercebidas, comendo, bebendo, festejando, banqueteando, casando e dando-se em casamentos, pensando apenas em celebrações, em festas, em momentos prazerosos desta vida. Porém, o Senhor virá e será como nos dias de Noé. De repente virá aquela chuva. Como nos nossos dias, de repente virá o Senhor para buscar o seu povo e para levar para habitar contigo. E muitos estarão distraídos com as coisas desta vida. E infelizmente, eles ficarão para viver a grande tribulação. Porém, nós que temos conhecimento da palavra, precisamos guardar esta promessa, esta palavra em nossos corações. E precisamos entrar na arca com a nossa família. Hoje, esta arca simboliza a igreja. O Senhor disse para Noé: entra você e a sua família na arca, pois eu tenho visto que você é um homem justo no meio desta geração. Nós precisamos entrar na arca com a nossa família. Nós precisamos conduzir os nossos familiares para a casa de Deus e estarmos dentro desta arca terrestre, porque logo, logo o Senhor estará nos levando para uma arca celestial. O Senhor estará nos levando para um lugar de glória, mas para isso há uma necessidade. Para salvarmos a nossa vida, precisamos estar
dentro desta arca terrestre que é a igreja. Você pode abrir a sua boca e dizer, mas mesmo dentro da igreja eu encontro problemas, adversidades e às vezes coisas que não deveriam acontecer. Mas eu te digo, mesmo estando lá dentro da igreja e percebendo que há coisas que às vezes não são legais, mas ainda assim eu te digo que a igreja é o lugar onde nós devemos estar para poder um dia estar com o Senhor na eternidade. A arca era o lugar mais apropriado para que eles pudessem salvar as suas vidas. Fora da arca, os corpos estavam boiando sobre as águas. Muitas vidas estavam mortas e ali lançadas, fugindo, apavoradas para cima dos montes mais altos, mas a água alcançou todos e eles vieram todos a óbito. Dentro da arca haviam muitos animais, com certeza o odor era muito forte, o cheiro de fezes e de animais era muito forte. Ficar um ano enclausurado dentro de uma arca não foi fácil para aqueles homens, porque choveu 40 dias e 40 noites, mas até que a água viesse secar e a arca pousar sobre os montes Ararates, ou seja, que era uma cordilheira, passou-se mais de um ano, cerca de 1 ano e 10 dias. E não é fácil eles estarem ali dentro, mas era o lugar que trazia segurança para que eles pudessem manter as suas vidas. Assim é a igreja do Senhor. É ali onde nós vamos manter a nossa comunhão com Deus e vamos estar de pé para um dia encontrar com o Senhor na eternidade. Então, igreja, não perca tempo. Esteja na casa de Deus, esteja na presença do Senhor e saiba que existe uma promessa para a minha e para a tua vida. E nós vamos ser conservados com vida na presença do Senhor. Se nós formos justos em nossas gerações, se nós lutarmos para fazer a diferença em meio a esta geração podre e corrompida, o Senhor também irá nos guardar junto com a nossa família e naquele grande dia estaremos com Ele na eternidade. Eu quero orar por você e toda a sua família. Senhor Deus de Israel, toma cada uma dessas vidas, meu Pai, que está ouvindo esta ministração, esta palavra neste momento, que eles sejam grandemente abençoados e que eles possam conduzir as suas famílias, meu Pai, para estarem dentro da arca, em segurança, até que o Senhor venha, meu Pai, para nos levar, para habitar contigo na eternidade. Senhor, abençoa cada uma das famílias, assim como o Senhor guardou e protegeu a família de Noé e lhes deu segurança e os conservou com vida, meu Pai. Assim o Senhor possa também nos abençoar e nos conservar, Senhor, com vida, para que possamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor e naquele dia estar contigo na eternidade. Eu abençoo cada uma dessas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.